Mas a comercialização do Visual Studio é uma operação muito melhor. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ixi, o negócio aqui vai longe. Uns minutinhos, o coordenador do GT. Aí a gente inicia. Fala, pessoal, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom dia, Wagner. Alguns representantes das Bom entidades dia. certificadoras. Aqui com o Wagner, que é o coordenador do GT de segurança, e estamos aqui com algumas pessoas do mercado que têm eventuais dúvidas a esclarecer. O propósito aqui dessa reunião é que as pessoas do mercado que têm qualquer dificuldade se Pedro, tudo bom? manifestem, Tá e um aí pouquinho a gente- baixa a tua voz, a gente não tá conseguindo escutar. Você pode falar um pouco mais alto, por favor? Pessoal, então retomando aqui, a ideia é que Tá ruim ainda. tá ruim ainda. Deve estar Tá bem capturando baixinho. o microfone, não seu fone de ouvido. O microfone está aqui do lado da boca, né? Assim, Não, às tá vezes ruim. deve estar usando o microfone do computador. Bom, pessoal, vou tentar usar o microfone. Daqui a pouco eu pego outro fone. Tá melhor agora? Não, continua igual. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Estou aqui pela Tio Seguros. Bom dia, pessoal. Vocês me escutam? Agora melhorou. Agora sim. Então tá bom. Bom, pessoal, estamos aqui já com os representantes do mercado, os representantes das entidades certificadoras e representantes do GT de segurança. A ideia aqui é que as pessoas do mercado se manifestem com eventuais dúvidas sobre a aquisição dos certificados junto às entidades certificadoras. Então, nós, o secretariado, vamos estar aqui apoiando. A gente vai pedir, como tem muita gente na sala, que levantem a mão e aí a gente vai tentando chamar um por um ali para esclarecer as dúvidas e fazer essa ponte, ou direto com o GT ou com as entidades certificadoras. Tudo bem? Beleza. Tudo bem. Eu levantei a mão aqui Beleza. já, porque eu já ia fazer uma questão. Beleza. Eu vi que a reunião está sendo gravada, eu não sei quem iniciou, mas aí eu queria ver como é que vocês vão disponibilizar depois a gravação. Sim, a ideia é que a gente coloque isso. A princípio, a gente tem o SharePoint do projeto. A gente pode avaliar se coloca isso no próprio SharePoint e disponibiliza o link aberto para todo mundo. Uhum. Ou uma outra alternativa seria colocar no YouTube com o link acessível para todo mundo do projeto. Exatamente o formato a gente ainda está avaliando, mas certamente vai ser disponibilizado de alguma forma que seja acessível para todos aqui. Essa Ok. é uma sessão pública, então ela vai ser Isso. disponibilizada publicamente. É isso. Beleza? Luiz, então entendo que essa era a sua dúvida ou você ainda tem mais alguma? Não, só isso mesmo. Beleza. Danilo Galhardo, por favor. E aí, pessoal, eu não escuto o Danilo. Também não te escutamos, Danilo. Acho que tá no mudo, hein? Pior é que não está no mudo.
Danilo, acho que a gente está com um probleminha no seu áudio. A gente vai puxar o Daniel aqui, que era o próximo na fila. Tenta ver se tem algum problema no microfone e a gente te chama na sequência, beleza? Eu posso falar por ele, Pedro, que eu sou da mesma empresa que ele aqui, então eu posso trazer a dúvida dele? Tudo bem. Acho que sim. Tá, aqui a gente é do Itaú, tá? E a dúvida que nós temos aqui é o seguinte: lá no diretório de participante, nós temos 4 empresas cadastradas do conglomerado Itaú. Porém, com uma estratégia interna, todas as rotas, tanto da fase 1 como para a fase 2, elas vão ser manifestadas apenas da empresa da Itaú Seguros. A pergunta eu preciso da certificação para as 4 empresas ou apenas para Itaú Seguro? Não é apenas para Itaú Seguro, é pelo branding. Depende do ponto de conexão da sua empresa com o ecossistema do Open Insurance. Cada ponto de conexão precisa de uma certificação específica. Se você vai ter um único ponto de conexão respondendo por 4 empresas, é apenas uma certificação. Maravilha, respondido. Muito obrigado. Temos o Daniel próximo. Opa, bom dia. Na verdade, era só para me apresentar. Eu sou o representante da Solute e eu fico à disposição aí para quem precisar de algum auxílio. Obrigado, Daniel. O Danilo, não sei se você já está falando, se a sua dúvida foi respondida. Ok, ele abaixou a mão. Vamos puxar aqui então Fabrício Alves, por favor. Olá, pessoal, bom dia. Sou da empresa Syncidia e a gente está na jornada de Open Banking desde o ano passado e agora acompanhando na parte de Open Insurance. A minha dúvida é a parte de certificação de segurança. A gente vai usar os mesmos test plans de DCR, de Authorization Server, que está na OpenID do Open Banking, ou vai ter um específico para Open Insurance? Mesmo do Open Banking, chama-se FAP Brasil. É uma certificação, uma variação do FAP global, que foi definido pela Open Banking. A Open Insurance aderiu ao mesmo padrão, que chama-se FAP Brasil, visando a possível interoperabilidade no futuro entre os dois ecossistemas. Tá, o Wagner, posso mandar os nomes dos 2 test plans aqui e vocês confirmam para a gente se é o mesmo que a gente está? Porque é exatamente o que eu estou usando para Open Banking, tá? Eu vou mandar os nomes aqui no chat, se você puder confirmar, por gentileza. Essa confirmação técnica dos nomes eu não vou conseguir te fazer nesse momento, porque a gente vai precisar da OpenID. Tem a sessão do workshop com a OpenID, que a gente vai fazer no dia 27. E, Fabrício, você como o nosso representante aí da Zurich, você vai participar de uma prévia que nós vamos fazer diretamente com eles, tá? Legal. Eu recebi o convite. Obrigado, Wagner. Tá bom. Leandro? Ô, pessoal, tudo bem? Eu queria saber em qual documento a gente acha... Escuto você, Leandro. Me escutam agora? Sim. Então tá bom. Em qual documento a gente consegue achar... O problema foi do meu lado aqui, desculpa. Não, o Wagner parece que deu um pique aí o Leandro estava questionando sobre algum documento. Aí, Leandro, pode continuar. Isso aí. Nós vamos... beleza, nós vamos adquirir o certificado pelo branding e o propósito de certificado para a gente mandar para as certificadoras. Em qual documento que a gente acha essas especificações? Eu peguei aqui o... vai usar o processo do PKI disponível no Sandbox. Quando você gera o CSR para gerar o certificado em ambiente baixo, é o mesmo CSR que você vai enviar para a entidade certificadora para fazer a emissão do certificado. Porque eu peguei aqui que a gente vai precisar um para assinatura, um para MTLS, né, que ele vai ser utilizado para transporte, e o Extend Validation, que é o EV. O EV. São esses 3 aí. Eu mandando isso aí e lógico, os dados que eles vão responder, o brand, aí a certificadora já consegue orçar e gerar eles para mim, certo? Exatamente. Aí cada um deles tem lá o header específico, quando tem os dados do diretório do Open Insurance. Então você gera isso pelo PKI
sandbox para ter o CSR correto. Então, você vai gerar o certificado, testar no seu ambiente baixo, funcionou no ambiente baixo, você vai pedir para a certificadora gerar usando o mesmo CSR. Tá. Uma outra questão no Open Banking, deixa eu só baixar minha mão aqui para não ficar aqui levantado. No Open Banking, o pessoal teve uma certificadora, né? Aqui no OpenSurance ainda ninguém comentou quem que vai ser a certificadora de rodar um motor de conformidade, digamos. E a data já está aí para agosto, né? A questão do motor de conformidade está em aberto, nós estamos discutindo com o conselho e tem uma proposta da Radeon para fornecer o motor de conformidade com as APIs de consentimento, cadastro e começa com as APIs de dados também. E as datas ainda não estão fechadas para a disponibilização do motor de conformidade. Para as APIs da fase 2. Isso, nossa preocupação aqui beleza, comprar certificado não é problema. É realmente esse time de fazer a certificação até o dia 5/8 aí. É 5/8, né? Se não me engano. Na verdade, 5/8 é o timing, não é para certificar APIs, é o timing para você fazer a solicitação do processo de certificação FAP com a OpenID. Essa data de 5/8 foi sugerida pelo OpenID pela quantidade de brands, nós identificamos 35 brands diferentes, mas o número total de certificações pode variar entre 35 e 68, que são os números de empresas participantes. Vai depender da estratégia de cada um. E a OpenID disse que eles têm uma limitação de pessoal para executar essa certificação para esse número de pessoas. Então, eles pediram que todo mundo faça o pedido para eles até 5/8, para que eles possam se organizar, para entregar até 1º de setembro, que é a data que a sua infraestrutura tem que estar conectada ao ecossistema. Beleza, obrigado. Tá bom? Mas não diz exatamente a parte de certificação de APIs contra o motor de conformidade, é algo que ainda está em aberto. Beleza, obrigado, Marco. Beleza, pessoal, obrigado. Paulo Sérgio, por favor. Opa, pessoal, estão me ouvindo? Bom dia. Sim, te ouvimos. Ouvimos, sim. Eu tenho uma dúvida em relação aos requisitos não funcionais, a requisições por segundo, enfim. Aquela quantidade alta, assim, tem alguma justificativa? Porque, por exemplo, atualmente a gente tem cadastrado participantes, 50? Tem alguma previsibilidade desses participantes aumentarem e vai ter participantes internacionais também? Isso que justificaria o tamanho da disponibilidade tão alta de requisições por segundo? Essas requisições são regulatórias, né? Vieram da circular da SUSEP. Exatamente. Para procurar entender isso, porque assim, se eu usar o experimento mental assim, meio que viajar na cabeça assim, posso até entender que aquelas tecnologias 5G, IoT, consumir esses endpoints, assim, viajando muito, forçando muito a barra para poder justificar mesmo sendo parametrizado pela reguladora SUSEP. Tem alguma justificativa? Tem alguma só para... Não tem uma justificativa técnica, é apenas uma especificação técnica que a SUSEP identificou que, se não me engano, é um espelho dos requisitos do Open Banking, né? Então, para estender mesmo. O que é que justifica dentro de um insurance uma requisição que está no bank? Claro que tem uma visão mais big picture lá do finance, né? Nós não temos uma análise de justificativa para esses times específicos dentro dos participantes do Open Insurance. Então, é uma resposta que eu não consigo te dar. E quanto ao número de participantes, nós temos, acho que 68, né, cadastrados no diretório no momento, que são as S1, as S2, e tem uma S3 que entrou como voluntária no processo, apesar de não ter a obrigatoriedade da data. A obrigatoriedade dessa somente para S1 e S2. Entre S3 e S4, ainda é esperado um número maior de participantes para se conectarem, mas acho que o número total de seguradoras controladas pela SUSEP está na faixa de 200, se eu não me engano, eu não tenho o número certo. Não, beleza. E o ecossistema será aberto para as SCs, que são aquelas entidades iniciadoras de seguros. E aí não há uma expectativa de qual é a quantidade de empresas que se cadastrariam nessa modalidade. Referir às SSI, né, que vai aumentar, porque tendo disponibilidade desses dados, então não vai ficar só com as grandes seguradoras, vai ter oportunidade de abrir novas e essas SSI vai aumentar a quantidade de participantes. Faz sentido agora. Obrigado.
Wesley? Beleza. Wesley, por favor. Olá, eu sou Wesley aqui da Finance Tech. A gente presta serviço tanto para Bank quanto para Insurance. E trazendo aqui essa parte do ICP, a gente tem uma dúvida, porque na parte da verificação do MPDS em produção lá, a gente faz a verificação dos certificados com base na CA da ICP, junto com as intermediárias aí da Serasa, da Solute e tudo mais. Eu queria saber se para o Insurance essas CAs vão ser as mesmas do Banking ou vão ser outras CAs? Na verdade, foi aberto para todas as CAs que são homologadas pela ICP Brasil participarem do ecossistema do Open Insurance. As mesmas que participam do Open Banking em si candidataram e estão aqui representadas, e mais algumas. E não está limitado, nós estamos fazendo uma atividade para atrair novas CAs para o mercado, para que elas também estejam ativas no Open Insurance. As CAs que participam, elas precisam de um acesso no diretório para fazer a validação dos códigos que são passados pelos CSRs. E todas as CAs que estão se candidatando estão recebendo esses acessos. Certo, mas só assim, por curiosidade também, isso não traz um problema, tipo, um certificado emitido para uma instituição de banking poder acessar minhas APIs protegidas por MTLS no ambiente do Insurance? Uma vez que eu nesse momento não há interoperabilidade entre o Open Banking e o Open Insurance. O processo de certificado, você cadastra no header os códigos de Organization ID e Application ID registrados no diretório, que são dados do diretório do Open Insurance somente. Tá? Quando uma conexão é disparada com um certificado desses, a entidade que está recebendo a conexão, ela confia no certificado, ela não precisa fazer uma validação desses códigos contra o diretório. Então, a conexão fica diretamente entre as duas participantes. Não é preciso envolver o diretório durante o tráfego entre as participantes. No futuro, quando haverá interoperabilidade, isso deve se estender entre participantes do Open Banking e participantes do Open Insurance. E essas validações do diretório têm que ser cruzadas. E a gente ainda não definiu esses métodos. Então, por enquanto, apesar do certificado ter os mesmos padrões de segurança, criptografia e requisitos de dados em cabeçalho, os dados do cabeçalho dos certificados do Open Insurance são diferentes dos dados do cabeçalho do Open Banking. E eles não se conhecem. Tá bom, perfeito. Fabrício Alves, eu acho que a gente pulou você aqui. A gente ficou na dúvida com o Fabrício da Sensidia. Acho que você é outra pessoa, né? Não, sou eu mesmo. É você mesmo. Não sei se tem mais de um Fabrício, mas o Fabrício Alves é da Sensidia. Tá, você tá com a mão levantada ainda. Mas eu tô com mais um item, na verdade até um pedido. Lá no Open Bank a gente teve as consultorias, né, no caso do qual eu me encaixo, de ter uma organization em sandbox, no diretório central. Que é interessante porque assim a gente consegue, de uma forma em sandbox, homologar a nossa solução e não usar a organization de outras instituições, enfim, mexer no cadastro sandbox das outras instituições. Vão abrir esse precedente de termos o nosso cadastro no sandbox, no diretório central do sandbox? Nós recebemos o ticket que vocês mandaram pelo Service Desk, que inclusive foi minha indicação para a gente executar essa validação. Nós levantamos essa questão. Eu não sei, Pedro, como ficou. Você já está com o CD ou se chegou a ser enviado direto para a SUSEP para permitir esse tipo de conexão? A gente ainda está avaliando, se não me engano, ainda está com a SUSEP, e aí eu preciso confirmar certinho com qual entidade que está. A gente não teve uma resposta ainda firme sobre, né, qual caminho seguir. Regulatoriamente, a gente pode fornecer acesso para o diretório para os participantes registrados na SUSEP e os prestadores de serviço do próprio diretório. E isso inclui as CAs, as ACs, mas não inclui fornecedores externos. Então, a gente está levantando a questão sobre a possibilidade de abrir para esse tipo de interesse também. Acho que a gente até teve esse retorno, sim, na verdade, Wagner, falha minha aqui. Salvo engano, é esse ponto mesmo que você comentou, assim, o diretório, pelo menos regulatoriamente, ele está aberto para os participantes e para os fornecedores, ponto final. Então, assim, hoje, pelo menos em produção, a gente não tem essa possibilidade atualmente. Mas
A questão abrir. do Fabrício é para Sandbox. Para Sandbox. Sendo para Sandbox, aí eu não sei, Fabrício, se o chamado já está fechado ou não. Se tiver e quiser reabrir, dando essa indicação aí de que é só para o ambiente Sandbox, e a gente pode tentar internamente também, tentar direcionar isso aí. Porque para Sandbox a coisa é um pouco diferente. O chamado teve o entendimento que era acesso de usuário, mas não é cadastro de organization, né? E no chamado eu deixei bem claro que era Sandbox. Então eu reabri e falei, não, pessoal, não é eu acessar o diretório, é ter a organização SimCidia lá dentro para a gente poder fazer testes automatizados. Porque é isso que a gente faz hoje no Open Banking, tá? A gente automatizou os processos funcionais e de segurança da OpenID e executamos eles diariamente para ver se tem alguma discrepância com a nossa solução. Mas, enfim... Nesse caso, Fabrício, a gente aqui do secretariado, a gente vai tentar fazer a ponte com o time do N2, suporte técnico, para explicar um pouquinho melhor e ver como que a gente direciona, tá? Mas agradeço o esclarecimento aqui e vamos tentar resolver da melhor forma. Tá beleza? bom. Obrigado. Obrigado. Marcos? O Marcos, da Prudential do Brasil. Eu queria te dar uma dúvida referente, parecer até uma coisa simples, tá? Mas a gente ontem em reunião ficamos com dúvidas a respeito da ativação dos certificados, né? Hoje as ativações, as relações de chaves, de arquivos para colocar na pipeline, de certificados normais, nós temos um procedimento interno aqui que é adotado por questão de segurança, né? Geração de arquivos e de chaves, senhas. Nos certificados do ICP, das autoridades certificadoras, esses certificados vão ter o mesmo procedimento de ativação dos certificados normais, por exemplo, do tipo de web? Ou tem algo específico para esse procedimento? Talvez alguém com mais experiência aí possa me recomendar alguma coisa. Eu posso falar o meu entendimento, mas eu vou pedir suporte das ACs aqui presentes para confirmarem isso, ajustarem caso eu esteja falando alguma coisa errada. Os procedimentos de criação de certificado, provisionamento, isso cada certificadora cria o seu, tem o seu, pode ser um pouco diferente, uma variação, mas todos se mantêm. A única coisa que diferencia os certificados do FAP Brasil e do Open Insurance são que os dados que são adicionais ao header precisam ser validados contra o diretório. Então, tem lá o seu Organization ID, o seu Application ID, que você envia no CSR para emissão do certificado, e isso tem que ser validado contra o diretório no momento da emissão do certificado. E são procedimentos internos das ACs para fazer essa validação. Alguns podem usar consumo por API, podem fazer um processo manual irrelevante. Tá? E eu entendo que o processo de provisionamento do certificado, uma vez que ele foi autorizado a ser emitido, da AC para o cliente, deve ser o mesmo. Tá, eu imaginei isso, mas eu gostaria de ter certeza só para prevenir aí, antecipar algo que não esteja dentro do nosso padrão. Tá bom, muito obrigado. Eduardo? Opa, bom dia. Se não me engano, no Open Banking, você podia fazer o processo da certificação ali no OpenID, do ambiente de homologação com um certificado autoassinado e obviamente, os certificados ICP das ACs, eles eram exigidos só no ambiente de produção. Eu queria saber se isso está igual aí no Open Insurance. Eduardo, eu me lembro que o Open Banking teve uma questão de refazer certificação da OpenID em duplicidade por causa de uma escolha de antecipar a certificação em ambiente baixo. Vocês chegaram a ter esse problema de ter que refazer a certificação depois contra o ambiente produtivo? Não, na verdade, ela acabava, a certificação uma vez feita, era assumido que, eu não sei se mudou, tá? Mas ela era assumida, você fez a certificação de homologação, ela era assumida que para produção vai valer também, mas você tinha que ter o certificado oficial, né?
Eu acho que você tinha que substituir o certificado pelo oficial, mas você não podia mudar as URLs. Se você mudasse as URLs, você poderia ter problema de certificação. Deixa eu até colaborar. A certificação é sempre em sandbox. Nunca é feito em produção, apesar do Open Banking eles estarem analisando uma maneira de também rodar um processo de teste em produção. Mas hoje, toda a certificação é em sandbox. Os certificados de client, né, o BRCAC e o BRSIL, que é o certificado de signature, ele é criado, autoassinado e registrado no diretório central. Ele não é comprado, não precisa. O Server Certificate é um certificado normal. A única diferença dele é que ele tem a Trust CA de sandbox. Quando vai para a produção, aí não, aí tem que comprar os 3 certificados da ICP Brasil e seguir o fluxo. Só que os motores de teste da OpenID não validam o ambiente produtivo, é sempre o sandbox. Certo. Só complementando, obrigado. Uma outra dúvida, essa data de 5/8 é uma data que, falando ali do FAP, os testes têm que ter sido executados e já aprovados? Não. A data do 5/8 é a data que a OpenID requisitou que todos os participantes interessados em obter a certificação FAP Brasil façam o pedido para eles se organizarem durante o mês de agosto para atender todos os pedidos. Ok, não é a execução do timing deles, Não é a execução do plano de testes, enfim, isso vai acontecer depois. Tá bom, ok. Isso, essa é a data de solicitação apenas. Tá, abertura ok. de solicitação. Muito obrigado. É claro que a OpenID não será capaz de fazer a certificação de todos os participantes na última semana de agosto. Então, ela vai ter que direcionar um pouco os participantes em cada semana. Solicitar para quem? OpenID. Paulo? Opa, pessoal, estão me ouvindo? Sim. Porque não ficou muito claro para mim, não sei se tem a ver com a autorização certificadora, essa exigência de certificação é só para o sandbox, só para a área de teste, produção não vai ter? Como é que funciona isso? E pelo que eu entendi lá, que eu acompanhei no webinar lá do Open Insurance, lá pela SUSEP, parece que uma das soluções aqui no Brasil adotada foi adotar aquele diretório de participantes, né, para não ficar aquela malha de requisições, uma seguradora disparando requisição para outra, ficar aquela bagunça toda que é na Europa. Então, essa imposição de usar a autoridade certificadora é uma coisa aqui do Brasil ou uma questão mesmo de segurança, ou não ficou muito bem claro isso? O padrão de segurança que foi definido lá pelo Open Banking, que nós replicamos no Open Insurance, chama-se FAP Brasil. Então, ele é uma variação do FAP que foi definido na Europa. E o requisito do FAP Brasil é que tenha um que tenha um diretório centralizado com os dados de Organization ID e Application ID controlados pelo diretório. Por isso que esses dados foram incluídos no cabeçalho do certificado. Então, as entidades certificadoras, para poder validar essas informações, elas precisam acessar o diretório no momento da criação do certificado e garantir que esses dados estão válidos contra o registro do diretório. E as participantes, uma vez que elas têm esse certificado emitido, elas são confiáveis. Então, a partir do momento que você recebeu um pedido de uma participante com um certificado assinado por uma AC no padrão FAP Brasil com esses dados, você vai confiar que esses dados estão corretos e vai aceitar a conexão direta. Então, na configuração, por exemplo, você tem um processo de consentimento, onde a seguradora A vai pedir o consentimento para a seguradora B em nome do cliente C. Você vai aceitar que aquele certificado é válido se ele passar pela cadeia de validação da AC. Mas você não precisa fazer uma validação contra o diretório de se os dados do cabeçalho daquele certificado são válidos ou não. Você confia no processo da AC para isso. Não sei se eu fui claro. Não, mas tudo bem, porque eu acho que acho que é mais limitação técnica da minha parte mesmo, mas tudo bem, obrigado. Uhum. Marcos? Bom dia, pessoal. Sou daqui da Icatu. Eu queria tirar uma dúvida. A geração do CSR,
Ele tem que ser a partir do diretório, tem um local específico? Como é que é isso? Só esse detalhe. No sandbox. No Você vai achar no sandbox, tem uma opção de PKI, onde você emite o certificado autoassinado pelo sandbox para você usar no seu ambiente baixo. E esse CSR que você usou na emissão desse certificado é o que você vai utilizar para fazer o pedido para a entidade certificadora. Tá. Tem esse endereço aí fácil para postar aqui para gente, do diretório? Eu sei que deve ter na documentação, mas só para facilitar aqui um pouco. É o endereço Obrigado. do sandbox, né? Vocês podem passar aqui, eu não sei se alguém tem aqui em mãos. Obrigado aí, tá? Pela resposta. Obrigado, Marcos. Eu acho que ele tá fora, tá? Vou passar o link. Boa. Está no chat da reunião. Obrigado. Tem mais alguma dúvida? Caio? Caio. Bom dia, pessoal. Queria tirar uma dúvida. O certificado digital, ele vai ser utilizado, ele é obrigatoriamente utilizado no MTLS, também no EV e para a camada de transporte do TLS? Ou para o TLS, por exemplo, eu posso usar o meu certificado digital emitido por qualquer CA? Não. O MTLS tem que ter os headers específicos do FAP Brasil, então tem que ter o dado do Organization ID, Application ID. O certificado de assinatura de dados também tem que ter a informação. E o EV, né, o Extended Validation do servidor, eu fico na dúvida se o EV precisa. Peço ajuda aí acho que o Fabrício da Sincília pode me ajudar um pouco nisso, né? Oi, não, tudo tem que ser, na verdade você tem, são 4 certificados, né? Você tem o de transporte, o de assinatura, que é o BRCAC, o BRCIL, o server e o de front. Todos os certificados têm que ser ICP Brasil. Eu estou mandando um link aqui, que é a especificação, que é o CNF, onde tem a especificação do BRCAC e BRCIL. E sobre a especificação dos demais certificados, que é o server e o front, que são certificados de borda, eu vou passar um outro link, mas ele é de Open Banking, mas vai seguir, até onde eu tenho conhecimento, vai seguir a mesma especificação, que ele detalha melhor essa parte de certificados. Eu estou passando aqui para vocês. Uhum. Aí vocês podem o olhar. Open Banking evoluiu em algumas documentações, eles estão um pouco à frente de nós estamos fazendo um esforço para trazer as mesmas documentações disponíveis do Open Banking para o Open Insurance, mas o padrão é exatamente o mesmo. A única coisa que muda é o diretório de validação, que é o Open Insurance e não o Open Banking. Perfeito, obrigado. Pelo que foi colocado, então, os 4 certificados, eles têm que ser diferentes, imagino eu. Eu tenho que gerar o CSR para os 4 tipos de certificados diferentes. Sim, são Sim, eu certificados mandei, diferentes. o último link que eu mandei, ele fala dos 4 certificados e da especificação técnica dos 4 certificados. Obviamente para o Open Banking, mas é a mesma linha para o Open Insurance. Tá claro, obrigado. Paulo? Alô, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, Paulo, pode falar. Isso, aqui, aproveitando que não tem essa integração entre Open Bank e Insurance, existe algum GT, uma visão mais big picture da Finance, para poder meio que cortar essa falta de comunicação? Porque se eu assumir todas as documentações e especificações do Open Insurance, eu posso ser induzido ao erro? Tipo assim, para não ter falha de comunicação, tem algum GT? Pretende ter algum GT para o Open Finance? Nós fizemos muita discussão em conjunto, os GTs de segurança do Open Finance e do Open Insurance, visando definir os métodos de interoperabilidade. A SUSEP e o Bacen definiram uma instrução normativa conjunta, se não me engano, jogando as datas da obrigatoriedade da interoperabilidade para 2023, para permitir que o Open Insurance pudesse focar nas fases 2 e 3, e o Open Banking, acho que já está na fase 4 até, que estavam sobrecarregados. Então, essa discussão sobre interoperabilidade foi interrompida nesse momento, ela vai ser retomada,
que em GTs em conjuntos entre os dois diretórios. Beleza, obrigado, viu? E também tem uma pergunta sobre o motor, acho que você falou no comecinho, só para retomar posso também assumir as regras do motor do Open Bank para o Insurance? Na verdade, o motor é diferente, você tem um motor diferente para o Open Insurance, e as APIs ainda estão em definição. Então, o motor de conformidade para as APIs da fase 2 do Open Insurance ainda não estão disponíveis. Então, as APIs de consentimento, elas são iguais, elas não variam o escopo de dados que passam por elas. Mas, mesmo elas ainda não estão disponíveis no motor de validação do Open Insurance. O problema não é ter a questão da pressão, né? O problema é o terror psicológico de te deixar das últimas 2 semanas para poder abrir o motor de validação para meio que um terror psicológico, mas faz parte, né? Então, regulatoriamente, a gente tem a data de 1º de setembro. Há uma discussão sobre alguma possível postergação da validação das APIs de consentimento e dados da fase 2, elas estarem disponíveis, as especificações de 1º de setembro, mas as validações poderem passar dessa data. Isso não está definido ainda. Nós estamos trabalhando aqui. A camada de segurança ela tem que estar pronta até 1º de setembro de qualquer maneira. Não, sem pressão, mas é só para deixar registrado. Obrigado, viu? Colaborando, pessoal, eu vou passar o link do... É porque, assim, são dois motores, né? É o de segurança e o funcional. O de segurança é da OpenID, que vai seguir a mesma regra do Open Banking, que é o DCR e o Authorization Server. E tem o motor funcional, que são as APIs expostas da fase 2 lá. Porque o de segurança é para qualquer fase. Já o funcional é por fase. O funcional é esse link aqui, eu vou passar para vocês no chat. Que saiu em algum informe comunicado do secretariado. Esse aqui, é o último link que eu passei aí, é o funcional. Tá? E eu passei um pouco antes aí o motor de segurança também. Mas as APIs de consentimento, apesar de elas serem iguais à do Open Bank, elas também existirão no motor de conformidade do Open Insurance, mas elas não estão disponíveis nesse momento. Beleza, obrigado. O Valeriano era o próximo? Isso, bom dia, Wagner, tudo bem? Cara, eu não sou da área de segurança, tá? Então, vocês estão falando aqui, eu estou acompanhando, mas para mim é um dialeto que eu não estou acostumado. Mas tem uma pessoa aqui da empresa que está acompanhando, que é o Davi. Então, creio que, tecnicamente, a gente está bem coberto aqui, que até agora ele não colocou nenhum ponto. A minha questão aqui é uma dúvida, eu não estou conseguindo vislumbrar essa jornada que a gente tem que pedir. Primeiro, a gente tem que tratar da aquisição do certificado com as provedoras desses certificados e depois a gente tem que passar pela jornada de certificação com essa entidade da ICP Brasil. É essa a jornada, basicamente? Quase. Os certificados são emitidos pelas ACs do ICP Brasil, mas o processo de certificação FAP é feito com a OpenID, que é uma entidade britânica. Perfeito. Então, a jornada de revisão da certificação FAP é feita pela OpenID. Perfeito. Então, assim, eu tenho que primeiro tratar essa aquisição e depois ir lá com essa entidade para fazer esse processo de certificação, é isso? Tá bom. E aí, não necessariamente eu preciso fazer a aquisição até dia 5 de agosto, eu tenho que só agendar para fazer lá com essa entidade. Com a OpenID. Tá bom. Exatamente. Entendi. Perfeito. Obrigado, Wagner. Alex. Opa, Wagner, eu fiquei com uma dúvida aqui, mas eu olhando no chat aqui, eu acho que o Fabrício já meio que respondeu, mas eu vou lançar ela aqui. Olhando na documentação técnica de segurança, que foi passada ali por e-mail, tá? Nós tínhamos 3 certificados, que é o de servidor, o BRCAC e o BRSIL. Mas, na verdade, então, são 4. São 4, tem mais um que é o de front, perfeito? É isso mesmo? O de front, ele é o EV que a gente fala, né? Que é o Contact Point. É o servidor. É que, se eu não me engano, acho que são 2 servidores distintos, né? Um para dados e o outro para consentimento. Até ajudando, Wagner,
o de front e o de server, eles são certificados que a gente chama certificado de borda, né? Uhum. O de server, ele fica validando o MTLS, que é o handshake. Então, normalmente você coloca isso no gateway para poder validar a comunicação e quem está chegando, né? Quem está chegando, né, para comunicar com vocês, ele usa o certificado que é o BRCAC, ou tem 3 nomes esse certificado, tá? Mas é o mesmo. Ele é conhecido como BRCAC, ou transporte, ou client. Esse certificado, ele não é um certificado exposto, é um certificado assinado pela Trust, né, pela CA, para bater no server e consumir as APIs da transmissora, que é a instituição que vai fornecer o dado. Então, você tem o server, que fica no gateway, o client, que comunica com o gateway, de APIs, né? Aí tem o de assinatura. O de assinatura, ele também não é um certificado de borda, ele é um certificado que é usado no Authorization Server. Ele é usado, por exemplo, para você assinar um payload, dependendo da regra, tá, das APIs, ele é usado para criptografar e decriptografar. É o certificado de assinatura que gera o token no Authorization Server. E, por fim, você tem o certificado de front. Esse certificado de front, ele é o que faz a interface web, vamos dizer assim. Então, por exemplo, quando a receptora, né, a instituição que vai iniciar o processo de consentimento, for direcionar para a tela de login da transmissora, que é a detentora de dados ou de conta, essa transmissora ou detentora, ela tem que ter na tela de login o certificado de front, que é um EV. Se vocês verem no link que eu mandei, ele até explica qual é a RFC desse certificado. Ele é um certificado, entre aspas, normal, tá? O único detalhe é que ele é assinado pela ICP Brasil. Perfeito. Então, e seria na jornada de ataque, perfeito? Exato. Tá, Exatamente. entendi. Não sei se é que eu falando sem ilustrar fica um pouco complicado, mas não sei se para mim ficou claro. Claro. Legal. Que bom, fico feliz. Valeriano, você tem mais alguma dúvida? Não. Obrigado. Luiz Gustavo? Muito bom dia. Aqui é o Luiz Gustavo da TecBan, tá? Fiquei só com uma dúvida aí com relação ao que vocês comentaram de onde será feita essa certificação do OpenID Foundation, se é no ambiente de sandbox ou no ambiente de produção. Onde que vai ser feito realmente isso daqui? Porque, como comentaram aqui, no Open Banking, a gente fez toda a certificação do OpenID Foundation pelo Sandbox. E aí, todos os certificados no Sandbox eram autoassinados. Se for em produção, realmente a gente precisa ter aqui para os nossos clientes aqui todos os certificados e tirar realmente aqui os certificados aqui antes, né? Então, só essa dúvida. Na verdade, eu estou confiando aqui mais no Fabrício para me ajudar com isso, porque nós ainda não fizemos nenhuma certificação FAP no Open Insurance e já foram feitas várias no Open Banking. O processo vai ser o mesmo do Open Banking. E vai ser feito pelo Sandbox, de acordo com o que o Fabrício passou aqui. Eu realmente esperava que fosse feito contra o ambiente produtivo. Mas, até colaborando, Wagner, o que acontece? Existe uma norma lá no Bacen que é a confiança de ambientes, né? Então, a instituição tem que garantir que os ambientes são espelhos, né? Sandbox e produção. Apesar da certificação ser executado em ambiente de sandbox, a instituição tem que garantir que o que está sendo certificado em sandbox é o mesmo que está em produção. É de confiança, eu compreendo, não existe uma validação técnica, mas é assim que funciona no Open Banking. Então, todo o processo de teste é feito em sandbox. E aí, quando a OpenID, quando você termina o relatório, submete para a OpenID devolve o certificado, né, a certificação, lá no diretório central de produção, nos resources, né, onde você coloca os endereços de produção, né, dentro do Authorization Server, você tem que associar esse arquivo de certificação na URL que foi certificada. E aí fechou. Você garante que aquela URL é a mesma de sandbox certificado. E dá certo. O que está sendo discutido lá na Open Banking, que eu acho que faz todo sentido vir para a SUSEP também, para a Open Insurance, é que eles estão estudando uma maneira de validar a produção, que hoje não acontece pelo motor de teste. Hoje é tudo sandbox.
mas ainda está muito embrionário, tá? Eles estão mais focados eles estão refaturando a fase 2, só para você ter uma ideia, né? Lá no Open Banking. Então, eles estão focados nisso agora. Em algum momento, eles vão vir com um motor novo, só que, como tudo, tem um custo, né? Hoje a certificação de segurança é $5.000 por ano. Não sei se isso aumentou. Então, pelo que a OpenID passou, é $5.000 por processo de certificação. Mas você não precisa recertificar o seu ambiente uma vez por ano. Então, a própria OpenID disse que está investigando, analisando a possibilidade de uma recertificação periódica. Mas isso não está definido ainda. Tá, saiu um informe no Open Banking faz um mês que diz que é anual, tá? Não sei se vocês vão seguir a mesma coisa, espero que não. No momento, não. Exatamente. Existe a possibilidade. Se quiser, eu até acho o link do informe e mando aqui no chat para vocês. Lá ele fala, vai ser anual, tem que reexecutar o motor. E cada ressubmissão é pago, né? É pago $5.000. E o custo é $5.000 para quem não é membro ou $1.000 para quem é membro. E para quem quer assumir a membership, custa $20.000. Mas não é diamante aquilo lá não, tá? Tem que dar uma lida no detalhe. Aquele $20.000... $20.000 é para entidades acima de 150 funcionários, employees. Mas todas as seguradoras aqui estão acima disso. Mas dá uma lida, porque tem uma pegadinha lá no documento da OpenID. Acho que é legal dar uma lida naquilo lá de $20.000. Pelos clientes que a Syncidia atende, ninguém aderiu aos $20.000. A gente tem cliente que, inclusive, tem uma organização e 13 marcas na mesma organização. E eles preferiram pagar 13 marcas do que pagar $20.000 e assinar. Mas, enfim, cada um dá uma lida lá na regra da OpenID, qual que é a diferença de $20.000 para $5.000, tá? Essa escolha contra a OpenID é de cada participante. As opções estão abertas lá no processo da OpenID. Desculpa, eu não sei se estou furando a fila de alguém, mas lá tem a certificação de detentora, né? Que é o motor batendo quem está expondo os dados, né? A transmissora. E também tem a certificação que eles chamam de Relay Party, se não me engano, RP, que é quem está consumindo, ou seja, a receptora. Vai ter a certificação de receptora também? No nosso lado, a certificação tem que ser dupla, né? Porque todos os participantes da fase 2, eles são tanto receptoras quanto transmissoras. Tá, então adiciona... A única que seria apenas uma, acho que transmissora ao invés de receptora seria uma SSIS. Tá bom, entendi. Aí tem mais um custo. É um custo para transmissora e um custo para receptora. Ô Wagner, pelo que eu vi na norma, a obrigatoriedade é das participantes serem transmissoras. Não existe uma obrigatoriedade de eu ser receptor. Certificar receptor? Tá, eu posso estar falando aqui de cabeça. Eu tô indo mais no detalhe da norma e da regra de negócio, né? A mandatoriedade é que eu seja receptor, que eu seja transmissora. Eu tenho que transmitir se alguém me bater na minha porta. Agora, eu não sou obrigado a prestar o serviço de recepção de dados. Não é. Não é, viu? Não, sim, regulatoriamente não, você não é. Não, é só transmissor. É que tem a regra da reciprocidade, que eles chamam, né? Se você quer receber, você tem que transmitir. Mas você obrigatoriamente tem que transmitir. Por isso que a gente tem que deixar isso bem claro, que é o seguinte, em tese, eu posso só certificar a transmissão, se eu quiser só trabalhar com transmissão. Se eu quiser receber, aí eu tenho que ter os dois. Aí sim. Exato. O Wagner, eu posso só ratificar aqui o entendimento aqui, depois dessa discussão? Então, assim, nós vamos seguir aqui o mesmo processo do Open Banking, no qual a certificação do OpenID Foundation vai ser feita pelo Sandbox, e no Sandbox eu não preciso ter uma CA, porque todos os certificados são autoassinados aqui direto pelo diretório central, correto? Não todos, tá? O certificado de transporte e o de client, que ele é autoassinado. O de server, ele pode ser um certificado normal. O que é normal? Não precisa ser ICP Brasil. Ele pode ser um EV, OV, AV, enfim, qualquer Aí normal. eu posso autoassinar esse certificado, correto? O de server, tem que ser um certificado válido, né?
Então, o ele de tem que ter server uma cadeia de certificação pública. Você É. não precisa comprar do ICP Brasil. Se você tem, por exemplo, uma CertiSign internacional que você compra certificados, pode. Mas o BRK com o BRSeal, você pode seguir o documento que eu mandei aqui no chat, que é um documento, cadê? Que é um... É um CNV. É o de server ou de front-end, que pode ser um nosso aí qualquer? O de server e o de front-end pode ser, para sandbox, pode ser qualquer um, mas assinado por uma certificadora que não precisa ser uma ICP Brasil. A de server e a de front, tá? Perfeito. Já o BRK e o BRSeal, que é o client e o signature, ele pode seguir, eu vou mandar de novo o link, tem um arquivo CNF, que é a geração do OpenSSL, né? Vou mandar de novo aqui, ó, mandei. Lá ele tem o contrato que vocês têm que fazer para poder rodar o OpenSSL. Apenas um ponto de atenção, tá? Se o cadastro de vocês tem alguma acentuação, por exemplo, de São Paulo tem o tio lá do São. Isso dá maior problema para rodar o OpenSSL, tá? Então, tem uma manha lá do OpenSSL por causa dessa parte de acentuação, essas coisas. Alguns perrengues que a gente passou aqui na Syncidia, tá? Perfeito, muito obrigado. Nada que isso. Alex? Opa, e aí também eu tenho uma outra pergunta aí com o que foi falado. O nome do certificado é o mesmo nome cadastrado ali da marca no repositório? Fabrício, desculpa, eu não entendi a pergunta. O nome que vai ser levado no certificado é o mesmo, deve ser o mesmo nome da marca cadastrada ali no repositório? Tá, o certificado, ele é vinculado à organização e não à marca, tá? Perfeito. Então você tem que eu vou até mandar de novo, no link que eu mandei, esse aqui, ó. Vou mandar de novo. Esse link que eu vou mandar de novo, lá no final dele, ele te explica onde você pega as informações para fazer o certificado. Fala assim, isso aqui você tem que pegar organization, que é o CNPJ, aqui você tem que pegar organization name. Ele fala, lá no final do documento. Perfeito, que tem até umas etapas que você tem que pegar o ID da organização que fica na URL e tudo mais, né? Exatamente. Inclusive, perfeito. Então. No item 8.3, ele até fala onde entra o certificado de front e o de server. Agora que eu vi aqui, lá no finalzinho ele tem uma tabela. Só que, mais uma vez, isso aqui é um análogo ao Open Banking, tá? Então só tem que abstrair essa parte. Muito obrigado. Acho que Wagner, até é interessante fazer uma versão para Insurance. Né? Já está no nosso backlog, fazer uma versão desse documento para Open Insurance. Agora que a gente tem o N2 contratado, a gente vai atuar em cima desse backlog. Legal, pode contar com a Syncidia, tá? Obrigado, Fabrício. Pessoal, encerramos a sessão de dúvidas? Nós temos ainda 7 minutos. 5 minutos aqui, e na semana que vem a gente vai ter uma segunda sessão, tá? Então, se alguém nessa período aí tiver alguma dúvida, surgir algum questionamento, no dia 20 a gente vai ter um segundo. Para hoje, alguém ainda tem alguma última dúvida? O João Borba link do vídeo. Né? O link do vídeo a gente vai disponibilizar e vai mandar em resposta a todo o invite aqui, que aí todos vão poder acessar. E aí compartilhar, enfim. Tá. Beleza? Tem uma pergunta aqui do João Borba. Tem previsão de quando saem os documentos para Open Insurance? No momento ainda não. A gente vai trabalhar com máxima urgência, mas não se atenham a esperar esses documentos. Pode utilizar os documentos do Open Banking como referência. Beleza. Tá me ouvindo aí, pessoal? Fernando aqui. Pois não, Fernando, ouvimos. Beleza. Bom, legal que vai ter uma próxima. Eu queria deixar uma sugestão, talvez para o Wagner e para vocês. Na próxima sessão, se a gente puder trazer um desenho para ilustrar os pontos que a gente está falando, onde fica cada certificado, para ilustrar um pouco mais a jornada, assim como o Marcos colocou, Valeriano, eu também não tenho um conhecimento profundo dessa parte de certificação, então um pouco perdido aqui às vezes quando vocês começam a discutir algumas siglinhas aí. O Amaral, acho que até seria legal, obviamente, se o time aqui da Open Insurance concordar,
A gente aqui da Syncidia até pode fazer uma demonstração de montar o ambiente, configurar o diretório, enfim. E aí pode até divulgar isso entre os canais, de forma bem colaborativa mesmo, tá? A Syncidia, ela é fornecedora da solução de Open Insurance, mas de forma colaborativa a gente pode demonstrar como configurar o diretório, tá? Inclusive, Wagner, a gente está executando os motores agora da Open Insurance para testar o ambiente, tá? Para quem não sabe, a Syncidia é a fornecedora da interconexão do Open Insurance para a Zurich Brasil. Beleza. Mas assim, o que eu sugeri aqui seria um diagrams mesmo, né? Umas caixinhas mostrando onde fica cada coisa dos 4 ou 5 certificados aí que a gente discutiu aqui hoje. Esse documento que o Fabrício passou, ele tem alguns diagramas. A gente poderia talvez fazer um walkthrough desse documento na próxima sessão. E aí, Fabrício, eu agradeço se você puder mostrar isso na prática, como funciona. Talvez uma sessão maior seria necessário, uma de 2 horas? Talvez. Eu acredito que 1 hora fique pouco, né? Só para abrir, para fazer. A demonstração, acho que uns 40 minutos faz, tá? Aí depois tem que abrir a dúvida. Eu acho que faz sentido. Tá? Pessoal, então só para organizar a próxima sessão aqui, a gente pode marcar 2 horas. Na primeira 1 hora a gente faz esse walkthrough do documento e a apresentação ali na prática e mantém mais 1 hora ali de plantão de dúvidas. Podemos seguir assim? Podemos. A próxima sessão ela também será pública, como essa. Então todos que estão aqui presentes estão convidados e se vocês quiserem repassar esse convite para outras pessoas também estão liberados. Só como sugestão também, aproveitando que o Amaral deu a ideia, porque essa ideia de documentação multimídia ajuda demais. Aí, para não ficar tão maçante assim, né, essa disponibilidade que o Fabrício deu aí de criar essa documentação multimídia, seria interessante de gravar uma prévia antes, tipo assim, essa apresentação meio que de criar na prática, assim, meio que previamente, antes de ser uma apresentação maçante de 2 horas. Porque a documentação multimídia ajuda demais. Uma apresentação, seria um walkthrough mesmo. Nós faríamos um walkthrough pelo documento e um passo a passo. Beleza. De qualquer forma, já ajuda demais. Pessoal, a documentação multimídia já ajuda muito. Beleza. Wagner, eu até entendi o ponto. Acho que eu poderia pré-gravar a apresentação e dar um play para não ter nenhum contratempo. Exatamente. Se você puder, Fabrício, eu agradeço. Eu vou ter que falar. Porque fica disponível para o pessoal, né, tanto assim ao vivo aqui agora, e até disponibilizar esse material multimídia, essa documentação multimídia, né, que é geralmente vídeo, áudio, assim, deixar disponibilizado, porque ajuda demais. Seria de grande ajuda. Obrigado. Tá bom. Wagner, depois eu vou criar um storyboard, alguma coisa assim, para ver se tudo que eu pretendo mostrar é o esperado, tá? Só para não fazer... Fabrício, eu agradeço. Se quiser fazer uma sessão prévia comigo, é só me chamar. Tá bom, ótimo, a gente se fala. André, Ricardo... Não, só uma observação, aproveitando essa demonstração, se na próxima a gente consegue fazer alguma coisa que envolva a criação das SRs na Sandbox, esse tipo de procedimento também, se for possível. Além de explicar onde eles vão ficar os certificados, se der para demonstrar, já que vocês vão ter como demonstrar, o processo de requisição dos certificados e tal. Só uma observação, se der para a gente colocar na próxima, ajuda também. Não, a ideia é fazer do zero, tá? Assim, legal. Aí eu vou forçar aqui, já que eu pedi uma coisa e o pessoal vai ver, né? Infelizmente eu não estou no diretório central, né? Eu vou ter que usar a Zurich para fazer o teste. Mas se a Syncidia estiver no diretório central, fica mais fácil. Bom, eu autorizo, Fabrício, você utilizar o seu acesso da Zurich como modelo. Obrigado. Beleza. Legal. Pessoal, estamos aí com o horário exatamente o que a gente tinha marcado. Tem alguma dúvida final aqui para a gente encerrar? Bom, não havendo, a gente encerra por aqui. Vamos disponibilizar a gravação dessa reunião para todos que quiserem revisar e compartilhar. E vamos encaminhar também o invite da sessão da semana que vem, de 2 horas. Também sessão pública, fiquem à vontade para compartilhar e incluir quem vocês acharem que faz sentido, beleza? Maravilha, pessoal. Muito obrigado pelo seu tempo.
Valeu, gente. Obrigado. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Bom trabalho. Bom dia, Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.